Entre os últimos meses de 1983 e abril de 1984, o Brasil foi agitado por um dos maiores movimentos cívicos de sua história, a campanha das Diretas Já. Aqui está a dignidade, a honra, a honestidade, a soberania e o brilho de 130 milhões de brasileiros. Na mesma data e ano, inicia-se através do comandante da Polícia Militar de Mato Grosso, Coronel PM José Silvério da Silva, um movimento para a criação de um pelotão de mulheres policiais. Em 20 de outubro de 1984, é publicado no Diário Oficial do Estado o decreto criando o pelotão de Polícia Militar Feminina. O Brasil, naquela época, passava por um momento histórico em que todas as polícias militares buscavam algo que suavizasse o seu trabalho, o seu desempenho profissional. Estava saindo de uma ditadura, anos 80, e todas as polícias, todos os organismos militares, militar, civil, aeronáutica, marinha, até mesmo o exército, todos eles estavam querendo suavizar, acabar com aquela coisa da ditadura. Na verdade, o início das nossas missões, elas eram de forma específica. Nós não viemos para medir força na rua, nós não viemos para... A nossa criação não levava isso em consideração. Achava-se que a mulher ela trazeria suavidade, não usaria arma, faria as abordagens mais sociais, suavizando, de certa maneira, o lado que até hoje é controverso da truculência dos organismos militares. O primeiro curso foi em abril de 84, iniciou-se em abril de 84, mas a ideia em si nasceu em abril de 83. 21 de abril de 83, o coronel José Silvério, que era comandante-geral da Polícia Militar, ao assistir o desfile de 21 de setembro na frente do 1º GI, no grupamento de incêndio do bombeiro no Verdão, comentou na época com a dona Isabel Campos, que era a primeira-dama do Estado, que estava ao lado dele, que por ele ter visto em outros estados, coisa e tal, em 84 ele gostaria de ter a Polícia Feminina desfilando ali no 1º GI, na Guarda de Honra. O concurso era aberto para 50 vagas e teve 96 candidatas a soldados da Polícia Militar. Dessas 96, 36 foram aprovadas. Das 36, o curso iniciou-se dia 12 de abril de 84 com 33 alunas a soldado. E o curso em si foi meio complicado, porque, como ele mesmo disse para a dona Isabel Campos, ele nos queria desfilando dia 21 de abril de 84. Então, o que o homem tem no exército 3 meses para aprender, em questão de ordem unida, de movimento de ordem unida, nós tivemos 9 dias. E por ter tido 9 dias, o curso era de manhã, das 6 horas da manhã às 7, 8 horas da noite. Instrução, instrução, instrução e instrução. E como a maioria dos oficiais da época no Cefap não tinha a menor ideia como tratar um curso de Polícia Feminina, foi muito difícil, foi muito dolorido, tanto para nós como para eles. Para ter uma ideia, o nosso comandante de corpo de aluno era o 2º tenente Benedito de Almeida Campos, que vinha da fronteira do Exército Brasileiro, trabalhava na fronteira em Porto Murtinho. Então, para ele, mulher na polícia, mulher militar, era uma coisa totalmente diferente, nada a ver com o que ele estava acostumado a fazer. Foi meio complicado, mas todo mundo deu conta do recado. Tanto é que dia 21 de abril de 84, nós desfilamos pela primeira vez na Guarda de Honra, mesmo com o sapato Vulcabras de cadarço e tudo, um fardamento improvisado, mas que ficou bom. Eu incluí na Polícia Militar em 1984. Fiz parte da primeira turma de soldados da Polícia Feminina. É um período saudoso.
tanto até as características daquela época, né? Não tinha uniforme, não sabia o que a polícia feminina ia vestir, sapato. Inclusive nós temos uma história interessante, que nós tivemos nosso primeiro desfile, nós estávamos de sapato de cadarço e meias pretas, sociais de saia, né? Ficou uma coisa muito linda na época, né? Mas ninguém tinha noção do que era. Eu criava a polícia feminina e botava próprios colegas de nós, alunas, para correr atrás desse uniforme, sabe? Então, ninguém sabia o certo que bicho que era esse que estava entrando na polícia na época, né? Se tratava bem, se tratava mal, se era um ser invadindo um espaço predominantemente masculino. Então, foi essa coisa assim do início, né? Como que é o cabelo, corta, não corta, quem tem cabelo comprido fica ou corta, a cor da unha, vão padronizar, inclusive era bem padronizado, por semana. Tinha semana que todas as meninas, éramos 33, todas as meninas usavam a mesma cor de esmalte. Não importava se era morena, loura, ruiva, todo mundo usava a mesma cor de esmalte. Batom, a mesma coisa. Rosa-choque para todo mundo, não importava se era moreninha, branquinha, loirinha, ruivinha, batom rosa-choque para todo mundo. Padronizava até a cor da maquiagem, era um meio padrão, assim, o cabelo era preso do mesmo jeito, né? A nossa turma era separada, não podia ter muito contato com a turma masculina, porque era uma coisa, assim, sabe? Parecia, era uma coisa difícil até para a corporação, porque era uma coisa nova. O que era mais complicado para a gente na questão da Ordem Unida era a posição de sentido. Porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande de juntar os joelhos e os calcanhares ao mesmo tempo e manter as mãos ao lado da perna com os dedos unidos. Então, os oficiais que eram os instrutores, os sargentos que eram os monitores, ficavam muito nervosos com a gente por causa disso. Gente, não sei o que acontece com essas mulheres. As mulheres parece que tem um trambolho entre os joelhos que não conseguem impostar. E era uma dificuldade. E tínhamos perdido a paciência. Davam umas varetadinhas, aquelas varetinhas de bambu, que tem os nozinhos que eles usavam no exército. E eles davam aquelas varetadas nas nossas mãos também, para que a gente juntasse os dedos e juntasse os calcanhares, e era complicado. Passamos por tudo aquilo, ordem unida, sabe, correrias, aquelas coisas bem típicas de caserna mesmo, né? Mesmo assim, eles falavam, não, vocês são meninas, mas vamos passar pela mesma, vamos fazer a correria. E o apitaço, correr para comer, correr para dormir, correr para levantar, ir para educação física, entrar em forma, era uma loucura. E como não tínhamos um espaço, né, conseguiu na época, o comandante-geral conseguiu com o prefeito de Cuiabá, Anildo Lima Barros, que forneceu o mercado municipal Morada do Sol, que estava para ser totalmente desativado, para que ali fosse instalado o pelotão de polícia feminina. E nós mesmas, policiais, fizemos a limpeza do local, capinando, carregando carrinho de mão de mato. Nós tínhamos um relacionamento muito bom de camaradagem, porque todas no começo sofreram muito. Cada dia uma chorava e as outras davam força. E aquilo ali nos uniu. Então a gente sempre estava uma pela outra, uma cuidando da outra. E aí, como a maioria também das policiais femininas não tinha parentes em Cuiabá, os parentes moravam no interior, e a gente se apegavam mais uma a outra justamente por causa disso. Ao retornar para minha cidade após a conclusão do curso, em 84, onde trabalhei como soldado, e retornei no ano de 1985 para fazer o curso de cabo. E aí a corporação já não era mais aquela corporação de 1983. Né? Acabaram de chegar no seio da corporação, também pessoas do sexo feminino. Várias policiais militares e algumas delas, inclusive, para fazer o curso de formação de cabo. O uniforme de educação física não era muito bem definido para as mulheres. O que as mulheres deveriam fazer em termos de exercício físico também não era muito definido. Tinha que fazer o mesmo exercício que os homens? A gente exigia que sim, já que está na polícia,
que para nós não era uma profissão para mulher, não era uma função para mulher exercer, mas estava na corporação, então deveria fazer tudo, ipsilitre, daquilo que os homens faziam, né? E aí, no ano seguinte, eu retornei ao Cefap para fazer o curso de sargento, e já havia algumas sargentos formadas fora do estado de Mato Grosso, no estado do Paraná, no estado do Rio de Janeiro. E algumas delas, uma ou duas, me parece, a sargento Fúvia e a sargento Sabina, ambas foram ministrar aulas para nós. Para nós era constrangedor, numa escola militar, dentro de uma unidade militar, receber a instrução de uma feminina policial militar, que era mais antiga que nós. E alguns companheiros evitavam prestar continência, né? Eu acredito que em alguns momentos eu também fiz isso, não me lembro muito bem. Era muito novo, não tinha um regulamento, não tinha um procedimento escrito e tudo era muito proibido. Inclusive, quando da realização do curso de cabo em 1985, era proibido o masculino namorar com o feminino, era proibido um policial do sexo masculino dar uma carona para um policial do sexo feminino. Tudo era proibido, não poderia conversar pelos corredores ou pelo pátio do quartel, né? Policiais de sexo diferente. Como tudo evolui, a mulher ela foi ficando cada vez mais necessária, tendo em vista até mesmo a questão dos direitos humanos. Inclusive, essa questão dos direitos humanos quebrou essa necessidade da mulher suavizar as polícias, os organismos militares, porque a instituição dos direitos humanos, ela fazia isso uma necessidade para os organismos militares, sejam eles compostos de homens ou de mulheres. Internamente na Polícia Militar, trabalha-se essa situação de forma igualitária, né? Evita-se fazer essa contextualização de gênero, né? Principalmente quando eu voltei oficial, eu percebi muito essa mudança, né? Que havia assim, uma necessidade muito grande de tratar nós como se fôssemos iguais. As policiais femininos estão de parabéns, né? Levaram anos para consolidar, né, esse espaço, para conquistar esse espaço, e eu parabenizo todas elas por esta grande vitória. Em 2000, a mulher policial começa a ser inserida em todas as unidades da Polícia Militar de Mato Grosso. Uma força que venceu preconceitos, se estabeleceu pela competência, pelo compromisso, pelo trabalho, e conquistar um lugar de destaque na corporação. Mulher Policial Militar de Mato Grosso. Parabéns pelos 29 anos de conquistas e superação.